Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao Estudcast, o seu podcast gratuito do Estude. O Estude, você conhece, é o seu cursinho pré-vestibular que vai o quê? Te ajudar a chegar na vaga tão sonhada na Universidade dos Sonhos. Ô, coisa boa, hein? Ó, você vai me acompanhar aqui em toda essa temporada, porque essa temporada tá incrível. Eu te ajudo, pego na sua mão. Você me acompanha aqui no Spotify, já segue a gente e também no canal do YouTube do Estude, tá? E você pode interagir comigo, com todo o time do Estude, tanto pelo YouTube quanto pelas nossas redes, pelo Instagram. Pode me mandar mensagem, pode me mandar inbox, conversa comigo, tira as dúvidas que ficou de alguns episódios ou nos dá dicas e sugestões de próximos temas e próximos convidados. Combinado? Ó, hoje eu vou responder para você, estudantes, aquela pergunta que todo vestibulando faz, sabe? Não tem jeito. Aquela perguntinha assim, que a gente sabe que quem passou numa federal, aí você fica pensando assim, mas fez o quê? Qual foi o segredo? Como é que conseguiu? Como é que eu faço para chegar lá? Olha que episódio bom, não desgruda, fica comigo, que hoje a gente vai descobrir todos os segredos de um aprovado, sabe em quê? Medicina, estudantes. Esse episódio não perde por nada. Ó, eu já vou começar o quê? Apresentando o meu convidado, porque ele é um aprovado em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Oh, que trem bom! Pode entrar, vem comigo, Eric Martins. Cadê tu? Cadê meu estudante aprovado? Ei, Oi! gente. Você tá bem, querido? Cadê tu? Eu quero o Eric aqui no meu retorno. Aqui! Você tá bem? Eu tô aqui. Eu tô bem, e você, Vanessa? Prazer enorme estar participando desse podcast. Nossa. Que delícia! Eu tô bem, mas não tô tão bem quanto tu, que foi aprovada em medicina, né? Parabéns! Nossa, muito obrigado. Fico muito feliz de estar participando desse podcast, estar ajudando os vestibulandos. Porque assim como eu, ano passado, estava procurando 1 milhão de pessoas que foram aprovadas, buscando dica, eu acho que esse espaço aqui também vai ser muito útil para quem está passando pelo mesmo caminho que eu passei no ano passado. Com certeza, os nossos alunos, os nossos estudantes estão aqui querendo saber tudo. Ó, você promete que não vai me esconder nada? Prometo. Todas as dicas, porque você já foi aprovado, você já tá ali, né, no seu lugarzinho garantido. Você vai ajudar todos os nossos alunos a conseguirem aprovação, combinado? Com certeza. Então tá bom, ó. Eu vou começar de uma maneira diferente, tá, Eric? Porque eu quero ajudar os nossos alunos, então eu tô tentando imaginar o que passa na cabeça dos nossos alunos. Então eu quero que você me conte o que você acha que mais atrapalha a conquista da aprovação, né? Porque quem tá em casa, quem tá nos ouvindo, nos assistindo, querendo uma vaga, o que você acha que seria legal essa pessoa assim deixar de lado? Nossa, eu acho assim que tem várias coisas, inclusive coisas que eu cometi. Mas eu posso citar 2 que eram coisas que eu fazia muito, principalmente no ano passado, no início do ano. Com o tempo fui percebendo que não iria me levar à aprovação. A primeira é me comparar demais com as outras pessoas, porque eu tinha muito pra mim que eu sempre tinha que fazer as mesmas coisas que meus colegas, que meus amigos também estavam fazendo. E com o tempo, fui ver, isso foi me adoecendo. Tipo, alguém falava, eu tô fazendo tantos exercícios por mês, tô estudando, tô vendo tal aula, tô fazendo tal redação, tal tema. E eu fui de alguma forma tentando me adaptar a essa realidade e vi que não estava dando. Então eu acho que o primeiro erro é esse, você se comparar demais. Porque o processo de vestibular, até a aprovação, é um processo muito individual. Então, às vezes, uma coisa que está funcionando para uma pessoa não vai funcionar para você. Então, eu acho que esse é o primeiro erro que eu cometia no início do ano e que eu mudei e que me fez muito bem. Parar de me comparar e entender que o processo até a aprovação é um processo muito individual. Não é uma coisa genérica que, se funcionou para uma pessoa, vai funcionar para todo mundo. E a outra coisa que eu acho
que me atrapalhava muito no início do ano também, depois eu mudei, é querer que o processo, os estudos para o vestibular sejam a minha vida, né? Tratar o vestibular como se fosse só a minha vida. Uma dica que eu posso dar é o vestibulando tratar o vestibular como uma parte da vida. Então, não negligenciar saúde mental, lazer, família, porque se você for e focar só em vestibular, só nos estudos, a chance de você chegar no final do ano, que é quando acontecem as provas, novembro, dezembro, e de você estar com a saúde mental totalmente prejudicada é muito grande. E assim, todo mundo sabe que o vestibular é muito além de você saber o conteúdo. É você também cuidar da sua saúde mental para no dia da prova você conseguir fazer uma prova boa. Então, acho que esses são 2 grandes erros que a gente pode cometer. Eu cometi esses erros e eu consegui a tempo, consegui consertar eles. Que lindo você, Eric! Que conselho bom para os nossos alunos. Muito bem. Ó, já tô ficando fã aqui do nosso aluno, hein? Ô, Eric, agora eu vou voltar lá pro início e aí eu quero que você me conte como que surgiu essa vontade de cursar medicina. Da onde que nasceu esse sonho de ser médico? Me conta. É um caminho um pouco turbulento, vamos dizer assim. Porque, diferentemente da maioria das pessoas que querem fazer medicina, eu não tinha aquele sonho de, desde criança, falar, eu vou ser médico. Nunca foi algo que foi muito latente na minha vida. Quando eu comecei o ensino médio, eu tive para mim que eu ia fazer licenciatura, que eu queria ser professor. E aí o tempo foi passando, eu falei, não, vou para engenharia, vou no terceiro ano do ensino médio, falei, vou para direito, e foi mais para a segunda metade do terceiro ano que eu falei, não, vai ser medicina. Porque eu nunca soube muito o curso que eu queria fazer, só que eu sempre tive muita curiosidade para descobrir coisas novas. Uma coisa que me impactou muito assim, na área da saúde foi quando, desde pequeno, eu cresci com minha avó tendo Alzheimer. E aí eu sempre tive muita curiosidade para entender o que era essa doença, porque que eu ia na casa da minha avó e ela não lembrava de mim, não sabia quem eu era. Então surgiu ali desde pequeno. Eu sempre tive muita curiosidade com várias coisas, só que eu posso dizer que eu escolhi a medicina porque eu fazia terapia na época. E meu terapeuta falou que eu não deveria escolher a graduação, eu deveria escolher o que eu queria trabalhar no futuro. E eu descobri que o que eu queria trabalhar no futuro era com algo que eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E foi ali que eu entendi que talvez, eu vou descobrir agora quando eu entrar na faculdade, que vai ser a medicina que vai ser esse curso que vai me possibilitar agir na vida das pessoas de uma forma melhor, mais rápida, trazer mais qualidade de vida. Eu acho que o caminho com a medicina é esse. Não é algo que desde pequeno eu queria, mas foi um processo assim, de descoberta. Olha só, Eric, você está falando sobre impactar para o bem a vida das pessoas, melhorar, transformar. Eu posso te dizer, meu amigo, que só de passar no vestibular, você já está fazendo isso. Aqui no nosso podcast, você já está impactando a vida dos nossos alunos, dando dicas para que eles também consigam a vaga na Universidade dos Sonhos, cursar o que tanto querem, né? Então você já começou. Ó que coisa boa! Já está fazendo aí sua lição. Agora, Eric, vamos falar de rotina, vai. Como que era o seu dia a dia, né, se preparando para o Enem? Você dedicava um tempo assim específico para cada matéria? Você tinha esse tempo para se dedicar, para estudar? Como é que era? Eu terminei o ensino médio no ano passado, concluí o terceiro ano passado. Então, a minha rotina com o vestibular era meio turbulenta, porque ao mesmo tempo que eu tinha que dar conta do Enem, eu também tinha que dar conta do terceiro ano do ensino médio. Então, eu estudava de manhã até meio-dia e depois eu almoçava, ia para casa. Eu gostava de estudar muito em casa, porque eu fazia cursinho online, né? E aí, no período da tarde, eu estudava cerca de 2 horas e aí descansava um pouquinho, ia para academia. E depois que chegava da academia eu jantava e estudava até a hora de dormir. Eu nunca tive essa coisa de controlar muito o horário de estudo, só que eu sempre tentava focar de alguma forma nas matérias. Então,
De manhã, na parte da tarde, eu estudava as matérias que eu menos gostava, vamos dizer assim, porque era o período assim, que eu estava com mais atenção, mais disposto. Então eu acabava dando um pouco mais de atenção para a ciência da natureza, que era uma área assim, que eu não era fã número um. E de noite eu gostava muito de estudar matemática, que é uma matéria que eu sempre gostei muito de estudar, porque eu tinha certa facilidade. Então, eu não tinha uma rotina muito certa. Desse até esse horário eu vou estudar tal matéria. Eu ia muito pelo meu método de estudo. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, então não vou me aprofundar muito nisso agora, não. Mas, de modo geral, eu não tinha um horário, tipo, muito definido de estudo, mas eu acho que eu chegava a estudar umas 5, 6 horas por dia, porque eu tinha de manhã o ensino médio para fazer, então eu não podia me dedicar tanto tempo igual eu queria. Justo, concordo. Agora você falou de se aprofundar, então eu já vou aproveitar esse gancho. Eu sei que tem muita gente que fala de técnicas, né? Tem muitas técnicas de estudos, né? E você me prometeu lá no começo que ia contar as dicas aqui pros nossos alunos. Então é essa hora. Sim. Eu sei que tem gente que fala da técnica do Pomodoro, tem a galera que é os loucos do mapa mental, faz mapa mental de tudo, tem gente que cola post-it em tudo quanto é lugar. Me diz, você usou alguma técnica? E se usou, né, dá essa dica aqui pra quem tá ouvindo o nosso podcast, se funcionou, se é boa, conta pra gente. Tá. Eu acho que, igual eu falei antes, a preparação para o vestibular é muito individual. Então, às vezes, uma técnica funciona para um, não funciona para outro. Exemplo, a Pomodoro. A Pomodoro é uma técnica que muito amigo meu, muita gente que eu conheço usa e adora, só que pra mim não funcionava tanto, porque eu tinha muito problema de, vou estudar tanto tempo e depois no tempo de lazer, que é o que o Pomodoro permite, eu acabava me distraindo e gastava mais tempo do que o necessário, né? Então, a técnica que eu mais gostei de utilizar, é claro, varia de matéria para matéria, mas eu gostava muito da técnica de estudo ativa, que é aquela que a gente obriga o nosso cérebro a trabalhar. Porque a técnica de estudo passivo é aquela aula que a gente só recebe a informação, que a gente só recebe e não coloca na prática. Então, o que eu gostava muito de fazer é pegar a matéria, às vezes dar uma lida muito rápida, muito superficial na matéria e ir para os exercícios. Eu sempre gostei muito, muito, muito de estudar por exercício, porque eu acredito que no exercício, além de você olhar a matéria, você também vai entender como que essa matéria é cobrada. Então eu pegava a matéria, fazia 15, 20 exercícios, e o mais importante é depois que você corrige o exercício. Às vezes a gente fica muito triste, eu errei tantas questões. Só que é aquilo, os estudos é o treino. O que você tem que ir bem é no jogo, que é no dia da prova. No treino, você tem toda a possibilidade de errar. Então, quando eu errava a questão, eu ia assistir a aula da questão. E isso foi... Depois a gente vai até falar de como o Study me ajudou. Mas o Study me ajudava muito nisso, porque como tinha uma banca de exercícios muito grande, eu pegava a matéria que eu queria, fazia o exercício dela, e aí eu olhava o que eu errava, anotava, e depois eu já ia e fazia as questões. Então, eu acho que a dica que eu posso dar, a dica de estudo, é sempre tentar priorizar o método de estudo ativo. O mapa mental, igual você falou. Mapa mental, eu fazia muito mapa mental alguns anos atrás. Só que, embora seja bom para você memorizar algumas questões, você tem que lembrar de pegar o mapa mental e ler ele de novo. Eu fazia muito isso, eu fazia mapa mental, guardava na pasta e nunca mais pegava ele e achava que de alguma forma a matéria ia entrar na minha cabeça de forma mágica. Então, é muito importante a gente sempre treinar o nosso cérebro para absorver todas as informações da matéria. E o estudo ativo, para mim, é o que funcionou e é o que mais me fez absorver a matéria. Muito bem. Bom, a gente já volta a falar com o Eric. Eu quero o quê? Focar aqui em você. Vem aqui comigo, você que tá me assistindo. Você tá vendo o nosso depoimento do aluno aqui, né? Do aprovado em medicina, o Eric, um querido lá de Minas. O que ele disse, não tem mágica, amor. Não tem mágica, entendeu? A gente tem que, estudar. Tem que colocar na prática, tem que fazer exercício, tem que assistir aula. Então, você que tá aqui comigo, acompanhando esse podcast, seja no Spotify, no YouTube ou nas nossas redes, sabe o que eu vou fazer pra você?
Eu vou dar um cupom de desconto pra você que é prêmio, que é brinde, né? É muito bom. A gente tá aqui fazendo um papo gostoso, né? Um bate-papo delícia, aprendendo, né? Recebendo dicas, conteúdos e ainda ganhando. Melhor ainda, né? Ó, eu, o estúdio, o Eric, todos os nossos alunos e todos os nossos professores do estúdio, nós vamos te ajudar, estudante, a o quê? A conquistar a sua vaga do sonho, a conquistar a sua vaga na tão Universidade dos Sonhos, tá? Aqui no estúdio a gente tem mais de 6.000 videoaulas, mais de 30.000 exercícios. Aqui tem cronograma personalizado. Sabe o que é melhor? Tem correção de redação ilimitada. Olha, é muita coisa. Para quê? Para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga, aumentar as suas chances, aumentar o que? A sua nota no Enem e nos melhores, nos principais vestibulares. Então, para isso, você vai anotar agora o cupom que eu vou te dar. Se você tá aqui no podcast, você já ganhou 10%, tá? Ó, que belezura! Ó, você vai entrar no link que tá na descrição aqui do nosso episódio e vai colocar Estude 10. Ó, que simples. Coloque Estude 10 para você garantir, para você estudar com a gente, para você se preparar até o Enem e os melhores e os principais vestibulares, combinado? E aí depois eu quero o seu depoimento, como o Eric aqui, me contando como foi estudar com a gente e como foi receber a notícia da aprovação. Eita, coisa boa, hein? O estúdio já ajudou milhares de alunos a realizar o seu sonho e eu vou ajudar você a realizar o seu também, tá bom? Ó, falando em estúdio, falando em coisa boa, eu sei que o Eric já deu um spoiler, já contou que estudou com a gente, que estudou com o estúdio. Então eu quero que o Eric me conte pra você que está nos ouvindo. Eric, como é que foi que o estúdio te ajudou a chegar na sua aprovação em medicina? Antes de falar como o estúdio me ajudou na aprovação, quero falar como que eu cheguei até o estúdio, porque Boa. É uma história assim bem legal. Eu lembro quando começou a pandemia, o estúdio entrou na minha vida na pandemia. Eu não lembro exatamente o período, mas em algum momento apareceu que o estúdio estava oferecendo o curso gratuito para os alunos durante a pandemia. E aí eu fiz inscrição e comecei. Foi ali que o estúdio entrou na minha vida, de forma gratuita. Nessa preocupação dos alunos estarem sendo prejudicados por conta da pandemia, porque a gente parou de ter aula presencial. E aí o estúdio fez essa campanha, essa mobilização para garantir que os alunos conseguissem ter acesso aos estudos. Então foi nessa época que o estúdio entrou na minha vida. E grande parte da preparação que eu tive no ano passado, que foi quando eu realmente foquei no vestibular, foi muito com a ajuda do estúdio. Porque, como eu falei, eu não fiz cursinho presencial porque não cabia na minha rotina e também porque eu não acreditava que o cursinho presencial é tão eficaz quanto o cursinho online, porque no cursinho presencial, se você já sabe a matéria, não tem a opção de pular a aula, você é obrigado a assistir a aula. No estúdio e cursinhos online, se você sabe a matéria, não tem necessidade de você assistir a aula, você pode pular e ir para outra. Então, eu gostava muito do estúdio nisso, por causa de ser uma plataforma online, e também por três, na verdade, que eu gostava muito. As aulas, a banca de exercício muito grande e também porque grande parte dos exercícios tinha correção dos exercícios, então ia direto ao que eu precisava da metodologia ativa de estudo, né? De errar a questão e corrigir, e já de ter a correção da questão já é muito mais fácil do que você ir atrás da aula. Então era muito útil isso, além de professores maravilhosos, e o que eu mais gostava no estúdio, que eram duas coisas, era a correção da redação, que eu achava muito pertinente, tanto que quando eu acabei o Enem, eles disponibilizaram um tema da redação do Enem, e eu mandei minha redação para correção, e minha nota foi muito parecida. Então, assim, concretizou tudo que eu já sabia, que a correção do estúdio era muito boa. E também, uma coisa que eu acho que talvez o estúdio seja o único que tem, que são os simulados do Enem, baseados na TRI, são 4 por ano. E eu fazia todos, porque
às vezes eu achava até que o nível de dificuldade era um pouquinho acima do Enem, só que eu achava isso bom, porque quando você está se preparando de uma forma mais difícil, quando você chega na prova e ela é um pouco mais fácil, é muito melhor do que você se preparar, tendo uma preparação que os exercícios são fáceis e chegar no dia da prova ser mais difícil. Então, eu acho, para mim, os simulados que o Estúdio tem, eu acho que tá tendo até um. Esses dias eu fiz 2 simulados no Estúdio, de passatempo. Então, os simulados que o Estúdio tem também foram muito bons na minha preparação, porque nele você consegue ter uma base em relação aos outros vestibulandos, porque o Estúdio coloca o seu ranking, a posição que você ficou em relação aos alunos que também fizeram o mesmo simulado. Então vai dando para você ter uma noção de como que está sendo a sua preparação. Muito bem, olha, então eu vou aqui complementar o Eric. Eu acho que, amores que estão nos assistindo, estudantes, para você, amor, a maior dica de hoje vem estudar com o Estúdio, vem aproveitar essas 6.000 videoaulas, mais de 30.000 exercícios, né? E aí, falando sobre as aulas, os professores que o Eric falou aqui, né? Que foi o que mais o ajudou, as ferramentas que o ajudou na aprovação. Aqui as nossas aulas são feitas todas com a metodologia baseada na neurociência. Então a gente tem tem aulas de 8 minutos ali, todas focadas, né, no que você precisa aprender, seguida de exercício. Ou seja, nada que a gente está fazendo aqui é assim jogado ao léu, não é. Não foi feito no rascunho, é tudo muito bem pensado, tudo com uma metodologia para garantir que você absorva o conteúdo, a matéria e aprenda da melhor maneira, tá? E a gente ajudou tantas milhares de pessoas, esse ano é o seu. É a sua aprovação, tá? Fica comigo. Ai, gente, que delícia. Érica, eu tô apaixonada por você, pela sua aprovação. Você é um aluno incrível. E agora eu quero saber, porque você contando aqui como é que foi o seu estudo com a gente. Eu tô toda orgulhosa aqui da sua aprovação, mas eu quero saber o que você sentiu quando você viu que foi aprovado. Qual foi a sensação? Para quem que você contou primeiro? Me conta essa história. Qual foi, como que as pessoas vieram te parabenizar? Qual foi a sua sensação? Me conta. Ai, Natália, a aprovação, acho, esse ano em especial foi extremamente caótica. Porque o MEC, né, ano passado, aprovou a nova lei de cotas, e aí o SISU esse ano foi baseado na nova lei de cotas. E aí teve uma bagunça muito grande no sistema interno deles, e o resultado do Enem estava marcado para sair no dia 30 de janeiro, 9 horas da manhã. E eu moro em Minas Gerais, eu estava em Rio de Janeiro encontrar minha família. Porque minha mãe também mora aqui em Minas Gerais comigo, mas ela estava na casa do meu irmão. E aí o resultado saiu enquanto eu estava no ônibus indo para o Rio de Janeiro. E aí eles liberaram o resultado e 15 minutos depois eles apagaram o resultado. Porque deu muito problema na hora do resultado por conta da nova lei de cota, de como que eles sistematizaram o sistema. E aí meu nome estava lá como aprovado, só que eles apagaram e ficou a dúvida, será que vai manter o resultado, será que não vai? E o resultado saiu no dia 31 de janeiro, acho que foram as 24 horas mais turbulentas da minha vida. Fiquei muito ansioso, passei mal, porque eu fiquei, será que vai, será que não vai? Porque inicialmente estava e depois não estava. E aí eu fiquei muito, muito, muito ansioso. Toda hora eles falavam, tal hora vai sair, adiar o resultado, ia para outro horário. Então, acho que não só eu, mas todo mundo que fez o Enem ano passado e fez o SISU esse ano, deve ter passado pela mesma sensação assim, de ansiedade, de nervosismo que eu passei. Menino, e aí o resultado saiu de 31. Esse dia, né? Porque foram 24 horas de tensão. E aí você ficava olhando a página e dando o quê? Dando F5, atualizando? O que você ficava fazendo? Toda hora. Ficava tentando abrir toda hora. Eu tava até falando com uns amigos meu ontem, inclusive. Eu volto pra qualquer dia da minha vida, menos pra esses dias. Foram, assim, extremamente... Nossa, até hoje eu não superei esses dias. E aí o resultado saiu finalmente no dia 31 de janeiro, às 6 horas. Então, eu já tinha falado para algumas pessoas que eu passei, porque eu achei que ia manter, só que o resultado, quando saiu dia 31 de janeiro, foi aquele turbilhão que saiu, aquele peso das costas que caiu. De falar, valeu a pena conseguir, acabou, ficou muito o emocionado? Enem não tem mais. Muito, nossa, muito. Essa sensação assim, de dever cumprido, igual ganhar uma partida de futebol, ganhar uma competição.
Porque, assim, todo mundo que passa pelo Enem, assim, principalmente quem vai fazer cursos muito concorridos, medicina, engenharias, direito, sabe que é uma pressão muito grande. Tanto que as pessoas, a sociedade bota na gente, quanto que a gente bota em nós mesmos, como se a gente não fosse passar, a gente fosse frustrado, que a gente é incapaz. Mas não é isso. Se a gente não conseguiu, dá para conseguir. No próximo ano dá pra gente tentar de novo. Mas quando a gente vê o nosso nome ali na lista de aprovados, é uma sensação assim única de poder contar pros pais, pros meus irmãos, pra minha família, pros meus amigos, falar, gente, eu consegui, saber que essa conquista não foi só minha, foi de todo mundo que batalhou para que fosse possível. Então, assim, foi uma alegria única, que eu espero que todo mundo assistindo esse podcast vai conseguir sentir a mesma sensação que eu tive esse ano. Ah, que delícia! Estamos muito orgulhosos da sua aprovação e dos milhares de outros alunos do estúdio que conseguiram aprovação também, estudando com a gente. Agora, ouvindo você falar, Eric, e bem no comecinho do nosso podcast, você comentou muito sobre manter a sua saúde mental, não se comparar com os outros aprovados ou com os outros estudantes, porque cada um tem a sua rotina. Você comentou algumas técnicas que me parece que você se preparou muito bem, né? Falando da sua saúde mental para esse vestibular. O que você fez durante esse período para que você mantesse aí a sua saúde mental? Foi um grande estresse que aí você falou, opa, preciso focar nisso, ou você já foi pontuado, a família? Me conta como é que surgiu esse olhar detalhista para ter o cuidado com a saúde mental. Sim, eu acredito que grande parte do cuidado da saúde mental é o que eu falei, é ter o processo de estudo, processo de vestibular como uma parte da sua vida, não a sua vida. Porque quando você enxerga que os estudos, né, é uma parte da sua vida, tudo fica muito mais fácil. Porque, igual eu falei, a prova do Enem, diferentemente da grande maioria dos vestibulares, não é uma prova só sobre conteúdo. A gente vê linguagem, ciências humanas, está cada vez menos conteudista. Está cada vez mais sobre interpretação. E quando a gente fala de interpretação de texto, de interpretação no geral, né? Não basta a gente querer só saber o conteúdo. A gente tem que estar com uma saúde mental um dia boa, porque se a gente não está com uma saúde mental boa, a chance da gente não conseguir raciocinar e interpretar bem o que está escrito é muito grande. Então, qualquer pessoa que quer se preparar para o vestibular, que é extremamente concorrido, a principal dica é a saúde mental. E aí, como que eu fiz para cuidar da minha saúde mental? Primeiro, tratar o vestibular como uma parte da minha vida, igual eu falei, e também eu fazia terapia de 15 em 15 dias, principalmente focado sobre a minha ansiedade com o vestibular, que eu ficava muito ansioso, também sobre outras questões da vida. E também, outras duas coisas. Eu tinha momentos de lazer, eu dedicava esse tempo ao lazer. Muitas pessoas pensam, momento de lazer vai prejudicar a aprovação. Não vai. Se você não dedica tempo de lazer para sua vida, você vai acabar ficando extremamente cansado. E aí você não vai conseguir fazer uma prova boa se você estiver cansado. E também cuidar da saúde física, porque quando a gente cuida da nossa saúde física, reflete para todo o nosso corpo e para a nossa mente. Então eu também fazia academia e também gostava muito de pedalar. Então, se você conseguir fazer algum acompanhamento psicológico, se você sentir necessidade, é bom. Mas o que eu acho que é mais fundamental é cuidar da saúde física. Fazer alguma coisa que vai tirar a tensão do corpo. Foram coisas que eu fiz que me ajudaram muito. Muito bem, pra vida, né? Conselhos pra vida, dicas com o Eric pra vida. Ô, Eric, agora a gente tá aqui chegando ao final desse podcast. Uma pena, porque eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando contigo. Agora, para aquele nosso aluno que escutou esse podcast inteirinho, adorou suas dicas, mas ainda tem dúvida se vai conseguir, que conselho que você daria para esse estudante? Lembra de você ali estudando e ainda com dúvida se ia conseguir ou não a aprovação. Que conselho que você dá? O que você fala para esse aluno? A dúvida é um dos piores sentimentos que a gente pode ter, né? Porque não tem o que a gente fazer com a dúvida. Muitas vezes, quando eu me sentia frustrado, com medo, eu tentava me agarrar a alguma coisa que me desse gás.
Então, muita gente se prende a várias coisas para conseguir ir para frente. Religião, pensamentos positivos. Uma coisa que eu gostava muito de fazer é lembrar de todos os Erics do passado, de todas as versões minhas que existiram para eu conseguir chegar até aqui. Então, eu sempre tentava dar orgulho pro meu eu do passado. E porque, infelizmente, não dá pra gente saber se a gente vai conseguir ou não a aprovação. Porque tem o dia da prova, que é determinante, se você vai estar com a saúde mental boa, se a TRI vai te ajudar. Então, a dúvida é uma coisa que acontece. Você tem que tentar minimizar ela e tentar usar ela como sua aliada. Se você tá com dúvida, buscar onde que está a sua dúvida, se você está com insegurança, o que está gerando a sua insegurança. E aí entra a questão de cuidar do corpo, da saúde mental e lembrar que a gente é capaz. Ninguém que passa num curso concorrido é um gênio que nasceu assim, preparado, que já nasceu pronto. É só ver, a maioria das pessoas ficam muito tempo dedicando, lembrar da sua singularidade, lembrar que você é uma pessoa única, que você não é igual a todas as outras pessoas e que você vai ter a sua própria jornada. Se tudo der certo, vai dar certo esse ano, mas se não der, uma prova não define a gente sabe muito bem disso, a gente tem outras oportunidades de tentar. O importante é não desistir, não desacreditar. Uma hora vai dar certo. O importante é você confiar e manter perseverante. Eu acho que grande parte das pessoas o que separa, né, quem conseguiu a aprovação de quem ainda não conseguiu, é que não desistiu, que continua tentando. Não, é aquilo que todo mundo fala. Desistir de um sonho é difícil, mas largar o sonho pode custar a sua vida, né? Você pode se sentir frustrado por muito tempo. Então eu acho que o importante é tentar confiar no potencial, e acreditar que vai dar certo, porque vai dar, uma hora vai dar certo. Eu acho que essas são o que eu poderia falar sobre isso. Falou muito bem, Eric. Olha, eu quero agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade por falar com a gente. Eu imagino que a sua família e os seus amigos estejam ouvindo a gente também nesse podcast. Eu quero mandar um beijo especial para a família do Eric, porque vocês devem ter também, toda a família, né, Eric, ajudado ali no momento de estudos. É um menino muito centrado, muito educado. Muito obrigado. Adorei demais o nosso papo. Agora que uma curiosidade minha, tá no roteiro, não? Eu quero saber qual vai ser a sua especialidade depois que você se formar em medicina. Pra que caminho que você vai seguir? Me conta. Nossa, é um mistério pra mim também. A maioria das pessoas já me perguntam isso. Eu ainda não tive nem anatomia direito. Não tive, né? Mas eu penso que talvez... De trabalho, eu penso talvez em cirurgia, que eu acho que é alguma coisa que não vai me deixar na zona de conforto, eu sempre vou ter que fazer uma coisa nova. Só que que eu tenho vontade, talvez eu mude de ideia, mas de seguir para a área acadêmica, de ir para mestrado, doutorado, e eu gosto muito da área de saúde pública, essas coisas. Então, eu acho que o que eu mais tenho vontade é ir para pesquisa, trabalhar com médico, mas ir para pesquisa. Vamos ver. Eu te conto no futuro para onde que eu for. Muito bem, Eric do futuro. Não esqueça de nos contar aqui no estúdio. Aliás, assim, a gente sempre dizia que a área da medicina era a lifelong learning, né? Tinha que estudar a vida inteira. Mas agora todas as áreas de atuação, as atualizações, né, estão tão rápidas que nesse mundo moderno digital que a gente tem que estudar a vida inteira, independente da área, mais na medicina, mais ainda. Então, acredito eu que você nunca vai sair da sua zona de conforto, viu, Eric? E eu quero, se você tiver um consultório, amor, passa o endereço pra gente. Todo o time do estúdio vai te visitar com toda certeza. Um beijo, meu querido. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Adorei esse papo contigo. Eu espero, estudantes, que vocês tenham se inspirado, se engajado nessa história deliciosa de aprovação, de conquista, de superação, resiliência. Eric tá aqui contando que não é fácil. Claro que não é, a gente sabe. É por isso que o estúdio existe. É por isso que esse podcast tá aqui. E aí, sempre que você quiser rever a história do Eric, volta aqui, coloca
coloca esse episódio na sua lista, nos escute. Obrigada pela sua audiência, Eric. A gente vai ter mais um episódio semana que vem. Conto com a sua audiência também, hein? Vai nos ouvir? Com certeza. Eu gostaria de agradecer também a Vanessa, o convite que o estúdio fez para mim para poder participar do podcast. Foi muito bom. Eu espero que de alguma forma eu tenha impactado na trajetória. Confiem no potencial de vocês. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, me fazer alguma pergunta, podem mandar mensagem no Instagram. O meu perfil é ericmfmartins. E é isso. Eu estou aberto para vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, só mandar uma mensagem. Ah, que delícia! Agora segura esse Instagram, meu filho, vai bombar de mensagem. Quer falar comigo também? Mas eu não tenho tanta dica assim da área da medicina. Eu posso te ajudar no estúdio. No estudo e no estúdio. Olha, vai ser ótimo, Vanessa. Muito bem. A Vanessa Bellini pode me seguir também. E continue com a gente, porque semana que vem tem mais um episódio. E a gente tá aqui nessa temporada incrível, te engajando, te inspirando pra você conseguir a sua vaga. Tá bom? Um beijo, estudantes!